Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais um estudo de quinta-feira, dando continuidade ao tema que começamos na quinta-feira passada sobre o sexto mandamento, que nos ensina sobre a não matarás. E a nossa finalidade é trabalhar fundamentos bíblicos em prol ou a favor da preservação da vida. Esse é o tema que vai nortear aí a nossa exposição, a nossa reflexão, baseado no texto de Êxodo, capítulo 20, verso de número 13, que nos diz: não matarás. Este é o sexto mandamento. Vai ser uma alegria ter a sua companhia conosco aqui, neste tempo que passaremos, cerca de 1 hora. Esperamos que seja de edificação para a vida de todos nós. Eu sou o pastor Edinaldo, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Osasco. Ficamos aqui na rua Paulo Lício Riso, número 207, próximo aqui à Câmara de Vereadores da cidade de Osasco. A Igreja Presbiteriana, ela completou ontem 64 anos de organização e tem caminhado na presença de Deus, tem sido instrumento de Deus na edificação de vidas, na transformação de vidas e na salvação de pessoas. Ore por esta igreja, ore pela sua membresia, ore pela sua liderança, ore pelos seus projetos. Quem sabe você que está aí desigrejado à procura de uma comunidade da qual você deseja participar, estamos aqui para acolher. É desejo nosso ser uma igreja cristocêntrica, acolhedora de pessoas, multiplicadora, uma igreja de missionários. Temos aqui o pastor Denis, que é pastor juntamente conosco, tem trabalhado aqui junto à igreja, junto aos jovens. Temos uma congregação também que fica no bairro da City Buçocaba, onde o pastor Ananias está à frente ali desse trabalho, tá certo? Vamos orar e pedir a bênção de Deus nesse tempo que teremos aqui. Obrigado, Senhor, por esta agradável oportunidade de mais uma vez estudarmos a santa palavra do Senhor. Fala aos nossos corações, edifica-nos, fortalece-nos. Obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos que se conectarão conosco, que o Senhor abençoe rica e poderosamente as suas vidas. No nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a sermos aqueles que batalham em favor da vida, aqueles que realmente se importam com o próximo. Ajude-nos, ó Deus, para que não sejamos uma igreja que esteja apenas focada, voltada para as questões espirituais, mas que sejamos um povo que se importe com o ser humano, com a sua vida, e que envidem esforços em favor dos mesmos. Oramos por isso, no nome de Jesus e, sobretudo, para a glória de Jesus. Amém e amém. Pois bem, queridos, nós começamos aí na quinta-feira passada falando a respeito do sexto mandamento, do não matarás, e a nossa finalidade com a exposição desse tema é da gente ampliar o nosso entendimento a respeito deste mandamento, não é? Eu começo aqui lendo no documento aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, das Igrejas Reformadas, que é o nosso Catecismo Maior de Westminster. Nesta pergunta, ele diz assim: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento, que é de não matarás? E aí a resposta diz assim: o sexto mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente para, em tudo, preservar a nossa vida e a dos outros, de resistir a todo pensamento e propósito, subjugar todas as paixões, evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém. Guarda essa palavra, injustamente. De pela defesa justa, proteger a vida contra a violência, suportar com paciência a mão de Deus, serenar a mente, alegrar-se no espírito, de comer, beber, medicar-se, dormir, trabalhar e recrear-se com sobriedade, de ter pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade e bondade, de falar e comportar-se de modo pacífico, cordial e cortês, de ser longânimo, estar pronto a reconciliar-se, suportar e perdoar pacientemente as ofensas, retribuir o bem pelo mal, de confortar e socorrer os aflitos e de proteger e defender
os inocentes. E aí, ele continua, qual o significado da palavra matar no sexto mandamento? No sexto mandamento, a palavra matar é usada com o sentido de cometer assassinato. Não matarás é a tradução fiel do texto hebraico. O catecismo interpreta corretamente o mandamento nesse sentido, não proibindo o matar em si mesmo, mas o tirar injustamente a vida de alguém. Esta é a definição correta do pecado e do crime de matar. Então, estamos aí com essa leitura, essa introdução, pontapé inicial para a gente refletir a respeito deste mandamento. Querida, é interessante que possivelmente há concordância da nossa parte, ou da parte da maioria das pessoas, podemos assim dizer, não é? Em que concordamos em que tirar a vida do outro realmente não é algo agradável, não é? Não é algo do qual a gente aprove. Há concordância em que, de fato, não devemos matar alguém, não é? Então, se eu perguntar a respeito disso, talvez quase todas as pessoas vão concordar em que nós não devemos realmente tirar a vida do outro. Porém, nem todos talvez saibam responder por que não é correto cometer o assassinato. Por que não é correto, intencionalmente, atentar contra a vida de alguém? O que está por trás disso? Não é? O que regulamenta isso? Então, essa é uma questão importante a ser considerada, não é? E aqui eu não vou entrar no campo que nós caminhamos aí na quinta-feira passada, sobre a questão, por exemplo, do aborto, eu vou retomá-la lá na parte final, mas eu queria caminhar aqui no aspecto em que nós havíamos parado, que é sobre a questão negativa e positiva, né? No que se refere a este mandamento. Se você não pegou aí o começo da conversa, você pode acessar lá o nosso canal, TV IPO, e está lá na nossa playlist o estudo de quinta-feira passada, tá bom? Então, veja bem, quando nós nos referimos a este mandamento, do ponto de vista negativo, o sexto mandamento insiste em que não devemos matar outra pessoa por pensamento, por palavra, gesto ou fala, muito menos por ação. Mas não devemos pensar que só porque não assassinamos uma pessoa, obedecemos a este mandamento. Afinal, positivamente, o mandamento exige que façamos tudo em nosso poder para cuidar da saúde e do bem-estar do nosso próximo. Então, veja, esse nosso estudo aqui, ele está baseado em 2 livros, né? Um do autor chamado Kevin DeYoung, Os 10 Mandamentos, e o outro baseado na Lei da Perfeita Liberdade, escrito também por um pastor norte-americano chamado Michael Horton. Tá? Então, este mandamento não está dizendo apenas uma perspectiva negativa, quando nós não atentamos, quando nós não cometemos esse assassinato no coração, mas ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos ampliar isso. Não é apenas o deixar de cometer algo, quer seja no coração, quer seja realmente, literalmente, mas ele também chama a nossa atenção para que nós envidemos esforços na preservação da vida, na promoção da vida. Então, nós precisamos atentar para esse direcionamento extremamente importante e que está muito presente nos ensinos do Senhor Jesus. Não é? Não só do Senhor Jesus, mas ele passa por toda a palavra do nosso Deus. E aí a gente precisa trazer à memória, por exemplo, textos como de Mateus capítulo 5, verso 45, que fala sobre o agir de Deus na vida das pessoas. Às vezes nós, cristãos, temos assim uma certa prepotência, deixa eu usar essa palavra, e me desculpe, não quero aqui ofender ninguém, mas de acharmos que a chuva cai só no quintal do crente, não é? E a Bíblia vai dizer que não. Mateus 5, 45 vai nos dizer que a providência de Deus, ela se faz presente na vida de todas as pessoas, porque Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, não é? E vir, Deus, ele
Vamos ler aqui o texto. Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Deixa eu ler aqui que fica mais fácil. Mateus 5:45 diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Notem vocês que como se faz necessário nós ampliarmos o nosso entendimento a respeito do que é a graça de Deus. Não é verdade? Então, o texto de Mateus 5:45 nos convida a conhecer e a viver melhor a graça comum de Deus, na qual Deus governa por meio da providência, em vez de por meio de milagres. Ele governa em misericórdia em vez de julgamento. Isso não significa que Deus está negligenciando o pecado, mas que ele está adiando a sua sentença. Isso é algo interessante da gente observar, porque quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, se você lê Lucas capítulo 4, o texto ali vai nos dizer que Jesus, ele entra numa sinagoga e ele lê uma porção das Escrituras baseado no texto de Isaías 61, versos 1 e 2. E ali ele está lendo a respeito do Messias, né, que viria no poder do Espírito Santo, trazendo libertação, curando pessoas, restaurando a vida de pessoas. E aí ele para na sentença que diz assim: e anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus para a leitura neste momento. Só que quando você vai para Isaías 61, 1 e 2, a leitura não para apenas na expressão e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ali diz, e o dia da vingança. Só que Jesus não menciona o dia da vingança. E ele faz isso intencionalmente, porque ele está querendo dizer o seguinte: nós estamos vivenciando esta era da graça. Nós estamos vivendo na era da graça. Nós estamos vivendo no período do ano aceitável do Senhor, onde nós temos uma mensagem de boas novas, porque o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas ele veio para salvar. Então, nós estamos diante desta realidade. Então, é por isso que nós precisamos nos dirigir às pessoas, sejam elas quem forem, cometendo, seja quais forem os tipos de transgressões quanto à lei de Deus, a fim de dizer a todo homem que há esperança, que há salvação, que houve um dia em que Cristo entrou na história para mudar a vida das pessoas, para mudar a realidade das pessoas, para reconciliá-las com Deus. Então, seja você um ateu, seja você uma pessoa que já cometeu inúmeros pecados graves na sua vida, ou não importa se você se sente assim melhor do que os outros, cheio de justiça própria, a palavra de Deus diz que Cristo entrou na história para trazer vida, perdão de pecados, reconciliação, não é? Para poder elevar assim a vida humana. Então nós vivemos nesta era da graça e nós precisamos tornar isso conhecido às pessoas, não é? O ano aceitável do Senhor. Nós estamos vivenciando este período. Quando Jesus nasceu, diz a Bíblia que anjos entraram na história, se apresentaram a homens dizendo: não temais, é que nós vos trazemos boas novas de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, nós precisamos entender isso, né? Se realmente devemos amar o nosso próximo, que é a intenção do sexto mandamento, teremos de amar os nossos inimigos e os inimigos do Evangelho. Teremos de demonstrar o amor em modos tangíveis, não somente aos irmãos e irmãs da fé, mas aos forasteiros e estrangeiros fora do reino. Mesmo aqueles que gostariam de ver a igreja enterrada o mais rápido possível, este é o verdadeiro teste. Então, este mandamento, ele tem implicações muito mais abrangentes e práticas do que nós imaginamos. E se faz necessário, queridos, de fato, nós experimentarmos este mover de Deus na nossa vida, no entendimento deste mandamento, no que diz respeito à promoção da vida, no que diz respeito a amar o inimigo, no que diz respeito a gente orar por aqueles que nos perseguem. E aí, veja bem,
o autor aqui está chamando a nossa atenção para uma questão interessante, aqueles que querem ver a ruína da igreja, aqueles que querem ver a destruição da igreja. Como que nós devemos tratar essas pessoas? Como que nós devemos tratar os nossos inimigos? Como que nós devemos tratar aqueles que falam mal de Cristo, mal da igreja, aqueles que não querem o bem da mesma? Então, há ensinamentos muito preciosos neste mandamento em dias de tanta belicosidade, diante de dias de tantas agressões e todos os lados que a gente olha, a gente vê pessoas se pegando, a gente vê pessoas se ofendendo, a gente vê pessoas agredindo umas às outras. Então, nós estamos vivendo essa sociedade onde nós estamos cometendo ou quebrando esse mandamento continuamente. E a igreja não pode enveredar nesse caminho. A igreja tem uma mensagem diferente. A igreja tem que ter uma postura diferente. A igreja tem que ter um posicionamento diferente, não é? Então, vamos caminhar aqui. O sexto mandamento, ele proíbe, né, ou ele proibiu o homicídio premeditado, aquele que tem a intenção de matar outra pessoa, não é? O mandamento proíbe assassinar ou causar a morte de qualquer pessoa legalmente inocente por meio de uma ação direta ou de uma ação indireta. Então, vejamos de que forma o sexto mandamento é relevante em nossa cultura hoje. Primeiro, podemos dizer que é uma proibição do homicídio voluntário ou involuntário. Então, as Escrituras, elas norteiam isso. Se você pegar as leis de Deus no Antigo Testamento, havia cláusulas muito específicas, não é? Sobre uma pessoa que invadiu a propriedade do outro, e então a legítima defesa, né? Se de repente alguém invadiu a casa do outro à noite e tudo mais, e esse que invadiu fosse alvejado, aquele que cometeu esse tipo de coisa, ele agiu em prol da sua defesa pessoal e da sua família, né? Isso era resguardado na lei de Deus, não é? Mas ela também dizia sobre aqueles assassinatos que foram premeditados, traçados, né? Onde não houve um ato, né, cometido por parte daquele que haveria de morrer, que justificasse esse tipo de coisa, não é? Então, ela proíbe isso, quer seja o homicídio voluntário ou o homicídio involuntário. Por exemplo, o cara sabia, o dono lá da sua chácara, do seu terreno, que ele tinha um touro selvagem e que esse touro ele poderia atentar contra a vida das pessoas. E se ele não procurou tomar os cuidados devidos, colocar cerca boa, para que as pessoas, ao passarem por aquela região, não tivessem a sua integridade física prejudicada, ele diretamente seria acusado desse crime. Ou uma pessoa que construiu uma casa, né, bateu a sua laje, não colocou parapeito, então isso seria um crime involuntário, mas era classificado na lei de Deus como um assassinato. Por quê? Porque você não atentou para a preservação da vida do seu próximo. Você não pensou em proteger a vida do seu próximo. Então, a palavra de Deus, ela trabalha esses elementos, né? Por isso o homicídio, tanto o voluntário quanto o involuntário. É por isso que nós, quando fazemos uma casa, a gente procura colocar, se a pessoa mora num prédio, por exemplo, colocar telas, né, nas janelas, nas sacadas, quem tem crianças pequenas, não é verdade? Até mesmo no banheiro, que é um lugar que a gente, às vezes, não se preocupa muito, mas a fim de poder nos cercar de todos os meios para que a vida do outro, quer seja de uma criança, não seja realmente afetada e prejudicada. Então, este mandamento contempla isso. Também ele fala sobre o suicídio. Há 5 casos na Bíblia, né, sobre suicídio, espalhados aí desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Temos apenas um caso no Novo Testamento, que é o de Judas, não é? Mas este mandamento também fala a respeito disso, do fato da pessoa atentar contra a sua própria vida, porque esse não é o princípio de Deus. O princípio de Deus é a favor da preservação da vida.
e não a eliminação da mesma. Então, esse mandamento também contempla isso. Esse mandamento também ele contempla a questão do aborto. A questão do aborto. E é tão interessante, queridos, a gente atentar para essa questão, porque, veja, quando é que podemos definir que há vida? Na concepção. A concepção, biologicamente falando, ela é caracterizada como a realização da vida. Houve a fecundação, a partir daquele momento, a vida começa a se desenvolver. Então, se a gente ler, por exemplo, o Salmo 139, verso de número 13, vai dizer o seguinte: visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Falando desse agir de Deus na formação da vida, na concepção da vida, na formação desse corpo humano maravilhoso. E em Êxodo, capítulo 21, verso de número 24, fala a respeito dessa questão da gravidez. E aqui tem um princípio muito interessante que vale a pena a gente atentar para ele. Êxodo 21, verso 24, que diz assim: verso 22, se homens brigarem e ferirem mulher grávida, verso 22, né, e forem causa de que aborte, porém, sem maior dano aquele que feriu, será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Aí vem o verso 24, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Agora, presta atenção no princípio desta lei. O texto está dizendo que homens estão brigando, né? E aí tem uma mulher no meio dessa história, é uma mulher grávida, e de repente ela é atingida, a sua barriga é atingida, e o bebê que nela está também é atingido. Aquele que está no seu útero, se ele vier a falecer, diz a Bíblia que aquele que cometeu esse tipo de coisa deveria responder com a sua própria vida. Sabe qual que é o princípio que a Bíblia está ensinando? Que a vida no útero é vida. Esse é o princípio da palavra de Deus. A vida no ventre não era considerado como um feto qualquer, não era considerado como algo qualquer, era considerada como vida, de maneira que, se a mulher grávida perdesse o seu bebê, aquele que foi instrumento para tornar ou para causar a morte deste bebê, ele deveria morrer, porque era uma vida. Agora, notem que o texto não está dizendo aqui quantos meses de gravidez. O texto não está falando isso. A mulher estava com o 8º mês, ela estava chegando às suas 40 semanas, ela estava em 20 semanas. O texto não diz isso. O texto diz que ela está grávida. E ela foi atingida, e em sendo atingida, ela perde o bebê. Então, aquele que cometeu isso, ele atentou contra a vida do bebê. Então, notem como que a questão do aborto ela tem uma implicação muito séria na lei de Deus. Não é? Então, numa sociedade que fala tanto das minorias, numa sociedade que fala tanto dos vulneráveis, numa sociedade que fala tanto daqueles que não podem se defender, você quer alguém mais indefeso do que um bebê no útero? Mas é uma vida, não é um objeto inanimado. Não é uma vida subjetiva, é uma vida objetiva, biologicamente falando, iniciada na concepção. Então, é por isso que o aborto ele é também algo ofensivo aos olhos de Deus. É um assassinato que está sendo cometido. Tá certo? Então, a Bíblia também trabalha a favor nisso, porque a vida ela tem início na concepção. A vida não se dá com 40 semanas, a vida não se dá quando o bebê nasce, não, a vida se dá na concepção. Então, nós precisamos também entender estas realidades, não é? Então, ela proíbe o aborto,
Podemos afirmar que o sexto mandamento, ele também nos orienta no que diz respeito à eutanásia. A eutanásia é o suicídio assistido. E aqui tem implicações interessantes, porque a eutanásia, veja, nós precisamos pensar sobre isso, né? Ela não coloca o fim ao tratamento de saúde, ela coloca fim à vida da pessoa. Por isso que ela tem uma implicação séria também, né? Na quinta-feira passada, eu acho que o Eduardo Bertuzzi que perguntou sobre o deixar a pessoa morrer. Eu não sei se ele estava se referindo a essa questão, não é? Quando você não tem mais o que fazer, talvez seja essa a ideia, tá certo, Eduardo? Se for, você pode postar aí a sua pergunta, depois a gente tenta responder, tá bom? A pessoa não tem mais o que fazer, não há mais tratamento, não tem mais solução, então deixar morrer. Veja, quando a palavra de Deus vai nos orientar de que nós devemos fazer o quê? Nós devemos investir tudo o que for possível para a preservação da vida. Todos os esforços necessários, né? Mas vai prolongar por mais uma semana, vai prolongar por mais um mês, 2 meses, 3 meses, não vale a pena. É isso que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia nos ensina que nós devemos envidar, estudar e nos esforçar licitamente para, em tudo, preservar a nossa vida e a dos outros. Então, a gente sabe que essa tentação, não é? Ela pode acontecer, não é? Mas devemos resistir a tais pensamentos. Então, esse é um princípio interessante que a palavra de Deus ela vai nos dar a fim de nós realmente tomarmos os cuidados devidos, a fim da gente realmente fazer os investimentos devidos. Eu estava lendo nesse livro do Kevin DeYoung, ele falando, por exemplo, sobre a eutanásia, que há planos de saúde nos Estados Unidos, porque o suicídio assistido ele começou a ser praticado na Holanda, né? E aí ele fala de algumas implicações que isso traz, por exemplo, quanto à questão de plano de saúde. Dependendo da situação, há planos de saúde que eles podam, ele falando disso no contexto americano, porque às vezes é um tratamento tão caro, né? E onde a medicina talvez já chegou e disse assim, não tem mais o que fazer, deixa eu morrer. Aí o plano de saúde, por causa dessa questão do suicídio assistido, porque tem estados, eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, isso aí é permitido, o plano já não cobre a continuidade do tratamento. Entendeu? Por quê? Porque a ciência disse assim, vai viver 2 meses, 3 meses, 4 meses, vale a pena gastar X de dinheiro para preservar a vida, o plano de saúde chega e não contempla. Então, olha para você ver como que as coisas são delicadas, não é verdade? Então, esse não é um princípio, né, que deve estar presente. O princípio é de nós, como cristãos, amarmos os inimigos, nos importarmos com a vida humana. E aí é muito triste, irmãos, quando a gente percebe uma sociedade violenta, violenta contra homens, violenta contra jovens, violenta contra negros, violenta contra pessoas que às vezes vivem em periferia, violenta contra pessoas que têm atração por gente do mesmo sexo, né? Violenta contra pessoas que praticam o homossexualismo, né? Contra pessoas que são transexuais. Ou seja, nada justifica esse tipo de coisa. Nada justifica esse tipo de atitude. Por quê? Porque há dignidade na vida humana. A dignidade da vida humana não está na moralidade da vida humana. A dignidade da vida humana está em o ser humano ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus, ela acontece na concepção que vai se desenvolvendo
nesse feto que vai ganhando esta forma perfeita, não é? Então, como povo de Deus, como igreja de Deus, nós jamais devemos nos alegrar quando a gente vê um homossexual, quando a gente vê uma prostituta, quando a gente vê pessoas, sejam elas quais forem, sendo agredidas, violentadas, humilhadas. Isso é de causar tristeza ao nosso coração, não é? Então, como povo de Deus, nós lutamos em prol da vida. Como povo de Deus, nós devemos nos esforçar pela preservação e promoção da vida. Então, por isso que o não matarás, ele tem implicações profundas. Se a pessoa está enfrentando dificuldades, necessidades, é dever da igreja assistir, é dever do crente socorrer, é dever do crente vestir, é dever do crente alimentar. Então, esse mandamento, ele expande as nossas obrigações negativa e objetivamente. Negativamente, não atentando contra a vida do próximo fisicamente, mas nem no coração, assassinando essa pessoa, alimentando mágoas, ressentimentos, amarguras, falta de perdão, não é? Mas investindo na vida do outro. Investindo na vida do outro. E é por isso que Jesus ele transforma esse mandamento. Como que ele transforma? Ele, em Mateus capítulo 5, Mateus 5, verso 21, Jesus disse assim, eu quero ler 2 textos aqui para a gente ver como que Jesus ele amplia, né? Ele expande este mandamento. Mateus 5, desculpe, irmãos. Diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, a trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, é isso que Jesus queria por parte dos seus discípulos. O que é que ele está nos ensinando? Ele está nos ensinando que nós não devemos ser regidos pela ira. Ele está nos ensinando que nós não devemos ser regidos pela amargura, pelos insultos, pelas injúrias, pela ira, pela raiva, não é? O homicídio deixou de ser uma atitude contra a vida de alguém e ele passou a ser um sentimento negativo contra alguém. Note, o homicídio deixou de ser uma atitude contra a vida de alguém e passou a ser um sentimento negativo contra alguém. Então, nós precisamos entender essas implicações para a gente olhar para o nosso próprio coração, porque muitas das vezes, queridos, nós valorizamos assim apenas o ato, não o sentimento. O sentimento é pecaminoso e tão danoso quanto o ato. Matar alguém no coração ou nutrir por alguém esses sentimentos raivosos, belicosos. Mas veja, em Mateus capítulo 25, Jesus fala de uma ação agora positiva. Jesus fala daquilo que nós devemos fazer com os menos favorecidos. E ele diz assim, Mateus 25, a partir do verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à tua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo,
E ele diz: porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então note como que o conceito de não matar envolve o cuidar, o promover, o assistir, o socorrer, o compartilhar. Jesus Cristo disse que, ou melhor, os apóstolos, como Paulo, por exemplo, falou que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Então, há uma inclinação natural do nosso coração para o individualismo, para a busca pela nossa satisfação pessoal e uma desconexão do outro. Pessoas voltadas cada vez mais para si mesmas, pessoas voltadas cada vez mais para os seus desejos, pessoas cuja agenda é totalmente porque para mim, por mim, né, são todas as coisas. E é por isso que você encontra nas Escrituras uma conjugação diferente da primeira pessoa, não é? Do singular. E a gente tem uma conjugação plural, né? É o Pai Nosso, é o Pão Nosso, não é? É sempre plural, porque é sempre este convite a olhar para os lados. É sempre o convite para pensar além de nós. É sempre o convite para tentar criar caminhos para socorrer, para ajudar. A igreja, às vezes, ela se perdeu na história em determinados momentos, partindo, por exemplo, para uma ideia de que não, o reino de Deus é puramente social. Então, sem o social, nada feito. E aí começou a haver alguns equívocos, não é? E nós precisamos entender que há uma questão principal, a propagação do evangelho. A igreja é chamada a fazer discípulos de todas as nações. Essa é uma agenda maiúscula, principal da igreja de Cristo. Mas ela não tem que fazer isso desconectada do amor, das boas obras, porque os crentes foram também salvos pela graça de Deus para as boas obras. E nós precisamos crer que as boas obras, por exemplo, conforme Mateus 25 nos ensina, dentro do contexto do não matarás, as boas obras foram preparadas de antemão por Deus. Não é isso que diz lá o texto de Efésios, capítulo 2? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta ao jovem Timóteo, a primeira e a segunda, quando ele se direciona aos ricos, ele diz assim: exortem aos ricos para que sejam ricos de boas obras. Quando ele escreve a sua carta a Tito, ele vai falar que a vida dos crentes precisa ser também embelezada, adornada de boas obras. Então, essas coisas, elas caminham juntos, elas estão presentes na vida da igreja de Jesus.
Então, como povo de Deus, uma coisa é a gente dizer, não matei ninguém, não peguei uma arma, né? Não coloquei bala, não fiquei ali atrás de um poste esperando aquela pessoa que me humilhou, que me ofendeu, e eu atentei contra a vida dela. Não. Também talvez você pode dizer assim, pastor, mas eu também não tenho nenhuma ira, não tenho nenhuma mágoa, não tenho nenhuma injúria no coração, não tenho nenhuma raiva, não tenho nada disso. Mas, ok, mas o que nós estamos fazendo objetivamente? O que nós estamos empreendendo a favor da vida dos nossos irmãos menos favorecidos? O que nós estamos fazendo para socorrer o necessitado? Estamos vestindo o nu? Estamos visitando aquele que foi preso por causa do evangelho? Não é? Então, como é que nós estamos nos comportando? Então, esse mandamento, ele amplia. Jesus se identifica com o necessitado e com tudo aquilo que foi feito de bom ou que não foi feito de bom em relação a eles. De maneira que ele considera como se tivesse sido feito à sua própria pessoa aquilo que foi feito a esses pequeninos irmãos, crentes, vulneráveis, pobres, que estão sendo injustamente condenados, presos, por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então, o não matar é mais amplo. O não matar é mais amplo. Não é apenas você deixar de cometer algo. É um convite a envidarmos esforços em prol do nosso próximo, dos nossos irmãos. Tá certo? Então, queridos, eu acho que são direcionamentos tão importantes para as nossas vidas. Numa sociedade hedônica, uma sociedade que busca o prazer acima de todas as coisas, Jesus Cristo nos convida a colocar o nosso coração no seu devido lugar e a lutar contra essas questões, né? Eu acho que é isso que ele espera de cada um de nós. E a Covid nos deu a oportunidade da gente exercitar de maneira mais ampla estas questões, não é? Está frio, quem sabe uma mobilização para a gente tentar vestir quem está desprovido de vestimentas adequadas, de roupas adequadas, não é? Então, uma boa oportunidade para a gente poder também colocar melhores roupas àqueles que quase nada têm, não é verdade? Então, queridos, era isso que eu queria pensar com vocês. Eu queria ler um outro texto, mas eu não estou... deixa eu ver se eu encontrei aqui um texto tão rico. É isso mesmo. Isaías 58, eu quero terminar com a leitura dele. Isaías 58 é uma observância sobre o jejum. A gente, às vezes, fica assim, preocupado, né, sobre o jejum, como jejuar, os benefícios do jejum, propósito, etc. e tal. Mas Isaías 58 tem uma instrução muito preciosa. E olha o que diz. Eu não vou ler todo o capítulo, não. Até acho que vale a pena, né? Então acompanhe aí. Eu termino com ele. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza?
Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamados de reparador de brechas e restaurador de veredas para que os pais se tornem habitável, o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, mas pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que palavra preciosa. Deus está condenando aqui uma preocupação que o povo tinha com o culto, que era legítima, mas ele estava dizendo assim, vocês estão querendo me adorar, mas vocês não estão se importando com quem está do seu lado. Vocês estão preocupados com espiritualidade vertical, mas vocês precisam entender que essa espiritualidade verticalizada, ela tem que trazer implicações para quem está do nosso lado. É isso que o Senhor Deus estava corrigindo àquela nação, porque eles estavam preocupados com as formalidades e estavam se esquecendo das responsabilidades para com as pessoas vulneráveis, os seus irmãos desprovidos de condições. E é por isso que tem promessas preciosas para esse povo que abençoa, para esse povo que não retém a bênção, para esse povo que compartilha. Então, não matarás, irmãos, ele passa por todas essas coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe para que a gente siga nessa direção conforme a palavra do Senhor assim nos ensina. Obrigado por você que esteve aqui conosco, participando, louvado seja Deus por sua vida. Quero desafiar você a se inscrever no canal, a se tornar aí um divulgador, né, dos conteúdos que são produzidos aqui. Temos o Instagram também, temos um número interessante de pessoas que têm nos acompanhado ali pelo Instagram, publicações que estão sendo feitas, recortes que são feitos, né, de mensagens de 1 minuto, 2 minutos, estão todas lá no nosso Instagram, e por ocasião dos 64 anos da igreja, foi colocado ali algumas imagens, né, antigas, outras mais recentes. Então, enfim, é uma maneira de você também ajudar na divulgação desses conteúdos. A nossa finalidade não é tornar a igreja conhecida. Essa é uma tentação que a gente precisa fugir dela. A nossa finalidade é que pessoas possam ouvir o Evangelho, possam compreender o Evangelho, possam se render ao Evangelho. Não é? A ideia não é que a igreja fique famosa, a ideia é que Jesus seja conhecido, é que Jesus seja crido e os seus ensinamentos obedecidos. Essa é a finalidade. Se você achar que isso vale a pena, ajude-nos, portanto, nisso aí. Vamos orar? E eu termino aqui. Obrigado, Senhor, pela bênção deste momento, deste tempo. Obrigado pela vida de cada um que
participou aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que a tua boa mão seja sobre todos, guardando, abençoando. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos estes princípios tão importantes. Ajuda-nos, ó Pai, a sondarmos os nossos corações à luz da tua palavra. E às vezes nós que estamos tomados por sentimento de raiva, de ira, tantas coisas, ó Deus, nocivas, nós te pedimos, Deus, tem misericórdia, transforma-nos. Que a igreja do Senhor seja uma comunidade de vida. Que a igreja do Senhor seja uma comunidade daqueles que trabalham a favor da vida. Deus amado, sabemos que a dignidade da vida humana não está naquilo que o homem faz, porque o pecado nos deformou. Mas, Senhor, o homem, indiferente do que ele faz, ele continua sendo imagem do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a realmente amarmos os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por mais humildade, quebrantamento. Oramos, Deus, para que o Senhor nos dê cada vez mais entendimento do Evangelho do Senhor. Transforma as nossas vidas, por misericórdia, por graça, nós te rogamos. Quebranta-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Visita-nos, ó Deus, com poder e graça, para que sejamos essa comunidade cheia de vida, que glorifica aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. É no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe muito sua vida. Foi uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Que a graça, a paz, o amor do nosso Deus sejam abundantes na vida de todos vocês. Até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Grande abraço.